Muito bem, vamos lá então continuar com a apresentação sobre Eurosides. Nós havíamos parado na família Violácea, esse é o vídeo que é a continuação. Nós vamos agora entrar brevemente em Elaiocarpace, depois vamos entrar na ordem Rosales, que possui grande importância econômica para a produção de frutos e paisagismo. Elaiocarpace é uma família que tem alguns representantes na floresta atlântica, quando ela é bem preservada, e principalmente com o gênero Sloania. São árvores de grande porte, como a gente vai ver a seguir, e possuem esses frutos aqui bastante característicos, né? São cápsulas, cujo interior aqui está bem maduro, mas um pouco mais verde, ele é roxo e alaranjado, uma combinação única de cores. Essas plantas também possuem sapopemas, e são árvores de grande porte. E a parte aqui externa tem certas ganchinhas ou pelos nesses frutos que os tornam bem característicos. Então, nós vamos entrar em detalhes aí. Aqui existem algumas outras pequenas famílias com representantes no cerrado. Nós vamos passar brevemente. A primeira, então, como eu havia dito, Elaiocarpace. Ela é uma família de plantas tropicais, mas podem ocorrer também no Japão, que na Austrália, que é uma exceção, né? Aqui vocês podem ver os frutos, né, de Elaiocarpace. Essas aqui não são nativas do Brasil e são uma das poucas famílias que tem frutos azuis, né, árvores com frutos azuis. Isso vai acontecer novamente em Rubiaceae, em Smilacaceae, que é uma família quase que unicamente de arbustos ou lianas, e na uva, né, que também tem um tom um pouco azulado, mas é mais comum em Rubiaceae, Smilacaceae e Elaiocarpace. São as poucas famílias aí que têm frutos azuis, do tipo drupa ou baga. Então, se vocês se depararem com esse tipo de fruto, vocês já podem saber a princípio, né, em princípio, quais seriam as famílias. Aqui existem essas árvores enormes que são as Sloanias. E aqui, como eu havia falado, os frutos dela maduros, né, muito característicos, né, com essa pilosidade ou uma transição aí entre espinhos e pelos, né, é difícil de distinguir se são realmente espinhos ou pelos. E essa combinação única de roxo com alaranjado. São árvores da Mata Atlântica com folhas simples, alternas, bem delicadas as folhas, né? Algumas serreadas, às vezes, mas mais comumente as folhas são simples e com a margem lisa, né? Aqui como é parecido, como se parece o fruto quando ele está fechado, parece um pequeno ouriço. Essa espécie é inconfundível, Sloania. Também temos Cononiaceae nessa parte da árvore, né, Eudicotilidones. Suas folhas são bastante, lembra um pouco a folha de mimosoide engazeiro, que a gente já viu. Só que as margens são serreadas, né. Brevemente, só mencionar aqui a existência dessas plantas. E agora sim, a gente vai entrar na família Moraceae. Existe uma apresentação só sobre o gênero Ficus que eu fiz. E aqui eu vou só comentar, então, brevemente o gênero Ficus. Eu vou focar um pouco mais nas outras Moraceaes que existem. São plantas importantes na produção de frutos, na ecologia das florestas, né? Por serem plantas de rápido crescimento, capazes de crescer e se desenvolver sobre outra planta, como as figueiras, mata-pau. Então são agentes da seleção natural, né? São
árvores que crescem sobre outras árvores e eliminam as árvores que têm má formação ou podridão. São árvores frutíferas, no caso da jaca, da amora, e de crescimento muito rápido. As folhas geralmente são simples, né, opostas, e são folhas que lembram um pouco uma lixa, elas são folhas ásperas. As jacas são frutos muito grandes, né, capazes de até matar uma pessoa ao cair do pé. Tem que se ter cuidado em utilizar essas plantas na arborização urbana. E as jacas também são consideradas plantas, não são nativas do Brasil, são nativas da Ásia, e elas podem ser consideradas invasoras em alguns locais. O papel da jaca na floresta atlântica, por exemplo, no sul da Bahia, onde eu trabalhei em tempo, é um papel controverso. Para alguns pesquisadores, ela é considerada uma invasora do subbosque. Quando eu andava nessas cabrucas, que são plantações de cacau abaixo da floresta atlântica na Bahia, você tinha a impressão de que as jacas dominavam o subbosque, ou seja, então se imaginava que fossem espécies invasoras. Porém, eu até fiz um trabalho com germinação de sementes e crescimento inicial de plântulas. Essas jaqueiras, elas tendem a produzir mais jacas e as plântulas germinar e crescer melhor nas áreas mais secas da floresta. Como lá existem muitas florestas pantanosas, né, e muitos meandros de pequenos córregos, eu acredito que se for feito um bom controle, ela não se tornará uma espécie invasora, ela vai permanecer somente nas regiões mais secas da floresta. E algumas espécies de animais têm se dado bem aí e escapado até da extinção graças ao alimento que a jaca fornece. Então o papel dela é controverso, não se sabe se a gente deveria controlá-la ou deixar ela acontecer no interior da floresta atlântica. Para alguns pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz, no Departamento de Ecologia e Biologia, de Biologia no caso, essas plantas fornecem alimento para o mico-leão dourado, e os micos estão indo muito bem, obrigado, graças às jacas. Então, é uma coisa a se pensar o papel da jaca na floresta atlântica. A jaca ela tem um tronco bastante característico. O gênero Artocarpus, que é o gênero da jaca, uma família Moraceae, possui um tronco que logo que ele descama, ou se você cortar ele, tem látex, né, que é uma característica da família Moraceae. São plantas com bastante látex e é avermelhado esse tronco por baixo. Já o gênero Ficus vai ter troncos bastante acinzentados. A amoreira. Vocês devem estar se perguntando o que fazem iranianos famosos aqui na apresentação. A amoreira, ela é uma planta originária do Irã, por isso estão eles aí para vocês fazerem o link, não esquecerem. Com folhas simples, alternas e uma leve pilosidade que as torna ásperas. Né? As flores são muito pequenas, uma cor sem graça e pouco atrativas. E inflorescências, que são inflorescências contendo geralmente flores masculinas e outra inflorescência contendo flores femininas. Nós já vamos ver agora em detalhe aqui essas flores. Então as folhas são alternas, serreadas, ásperas, grandes, né? Podem chegar a 10, 15 centímetros. E aqui tem uma inflorescência feminina, composta de vários estigmas torcidinhos aqui, os óvulos, né? Os estiletes, que são essas protuberâncias, né? Que terminam no estigma. E isso vai originar depois a amora, né? Que é uma série de pequenas bagas, né? Originárias de diferentes flores, que é um fruto múltiplo. Então, depois a gente vai entrar em detalhes como são os frutos de Moraceae, mas a seguir o Rosácea vai ter um slide aí mostrando especificamente como a gente chega a classificar o que é um fruto múltiplo, o que é um pseudofruto.
tudo com base nas flores que os originam. Isso vai ser interessante vocês aprenderem depois. As inflorescências masculinas, elas têm esse tom avermelhado, com base na base do filamento aqui, ele tem um tom avermelhado, o filamento, as anteras e sépalas também, que tem a ponta avermelhada e a base aqui verde. Então é bastante característico esse tom avermelhado nas flores masculinas e nas inflorescências masculinas. Então, a moreira, ela possui dois tipos de inflorescência, como eu falei, com flores muito pequenas, e os créditos aqui para a figura do Armstrong. Isso na mesma planta, então são plantas monóicas, numa mesma casa, numa mesma planta, inflorescências de sexos diferentes. Mas podem ser dioicas também as amoreiras, as moráceas. Então a amora possui um fruto múltiplo, que é originado de várias flores, e essa é a característica ou de uma inflorescência, né, que define fruto múltiplo. Depois a gente vai ver outros tipos de frutos, pseudofrutos, né, e frutos agregados, que são frutos originados de uma única flor, vários óvulos, certo? É uma diferença crucial do fruto agregado para o fruto múltiplo. São muitas flores aqui no múltiplo que dividem o mesmo receptáculo floral, que é aqui a partezinha que vai segurar todas essas bagas que compõem o fruto da amoreira. O esquizocarpo ele é diferente, pois essas bagas não existiriam, seriam geralmente frutos secos e mais separados aqui, né? Então o esquizocarpo difere, os frutículos no caso estão muito mais separados. Bom, as amoras, as plantas são originárias da Ásia, muito utilizadas em paisagismo, utilizadas para a produção de sorvetes, geleias e doces. As amoreiras e as figueiras, elas não possuem uma utilidade em termos de produção de madeira, somente para a produção de recipientes para fazer salada, churrasco, essas coisas. É uma madeira ruim, no caso, muito aquosa, muito quebradiça, disforme. Então, essas plantas, para preservá-las, recomenda-se que se insista na produção de flores, frutos e sucos. E sorvetes, no caso. O mesmo acontece com rosácea, embora possam haver aí trepadeiras, arbustos escandentes, as rosáceas, a maioria são árvores, e em morácea também pode ocorrer lianas, né? É bem raro, mas pode ocorrer. A maioria é árvore e arbusto. Ou hemipífitas, que é o caso das figueiras. Uma hemipífita difere de uma epífita, que é uma orquídea, por exemplo, pois a orquídea, a epífita verdadeira, ela nasce, cresce e morre sem jamais ter contato com o chão. Enquanto que as figueiras, vocês podem checar lá a apresentação, elas vão nascer e vão crescer no alto da árvore, mas vai ter um momento que elas vão colocar a raiz por dentro até da árvore, matando-a, ou por fora, e essa raiz vai ter contato com o chão. Então isso define uma hemipífita, que é uma epífita pela metade, né? Rosáceas é a família da maçã, da pereira, do marmeleiro, da ameixa do Japão, do pêssego, onde estão as verdadeiras drupas, né? E também da cereja, que é prunus. Só não confundam, aqui eu coloquei até um asterisco, pois esse nome comum também se dá a Eugênia, que é uma mirtácea. Então existem cerejas tanto em mirtácea como em rosácea. Também é a família do nosso conhecido moranguinho. Aí estão algumas características bastante visíveis dessas plantas, como as flores, né? Notavelmente pentâmeras, sempre 5 pétalas, na maioria das vezes, 5 sépalas, 5 a 10 estames, e até mesmo o estigma, às vezes dividido em 5 protuberâncias aqui. Os frutos depois vão seguir esse padrão, né?
às vezes 5 frutículos, né, ligados, formando fruto múltiplo, se for originado dessa mesma flor. Bom, agora vamos ver aqui algumas características. Podem ocorrer nessa família ervas, trepadeiras, arbustos escandentes e árvores. A maioria perde as folhas. Existem diferenças entre uma trepadeira, né, uma liana, e um arbusto escandente. Por exemplo, a minha noção de liana de trepadeira é uma planta que, se você tirar o substrato, ou seja, o suporte, melhor falando, ela cai e vai ficar no chão. Então, uma trepadeira verdadeira, ela não se mantém jamais, ela conseguirá ficar de pé. Já um arbusto escandente, uma rosa, ele pode se manter de pé se você tirar o suporte. Então, essa é uma diferença entre lianas verdadeiras e arbustos escandentes. Para algumas pessoas, essa transição ela é difícil você definir realmente o que é uma liana e o que é um arbusto escandente. Então é uma questão muito subjetiva, né? Existem muitas dificuldades aí nessas definições em biologia. Então, dependendo do autor, você poderá encontrar coisas diferentes, isso é normal, considerem normal. As folhas podem ser, na maioria dos casos, são compostas, né? As folhas de uma rosácea, alternas, compostas, e geralmente imparipenadas, ou seja, elas são folhas compostas, como vocês podem ver, que terminam com o número de folíolos, não par como aqui, mas assim ímpar. Tá? E aqui a flor mais em detalhe, como eu falei, o número 5 predominante na flor. Né? 5 sépalas, aqui as pétalas, 5 ou 10 estames, e até, novamente, o estigma é dividido em 5. Lembrem disso. E existem 4 subfamílias de rosácea. Então as folhas também podem ser em espiral ou opostas em algumas espécies, mas é mais comum serem simples. Elas podem ser pinnadas em par também, terminar em par e não em ímpar como aqui. Ó. Presença de espinhos define também rosácea, né? Uma planta que vai ter espinhos não só aqui nos ramitos, como também nas folhas. Tá? As margens serreadas, 3 a 7 folíolos, cálice aqui persistente, ó, também uma característica importante de rosácea. Podem ocorrer estípulas, que são pequenas folhas modificadas, como aqui, ó, um pouquinho clarinho ali na seta branca, uma estípula. Muita pilosidade na raquis, quando a folha for composta. Inclusive no pecíolo, pilosidade. Glândulas, aqui também na raquis. Até mesmo no limbo, como a gente vai ver em prunos. E também a presença de nectários. Beleza? Aqui o pedúnculo da flor, o cálice persistente. Depois a gente vai entrar em detalhes dos frutos complicados que essas plantas vão ter. Como eu havia dito, podem ocorrer essas glândulas na base aqui do limbo em prunos, característica aí de rosácea. As inflorescências eu deixo aí só a título de curiosidade. Vamos às flores. As flores são grandes, simetria radial ou actinomorfas, raramente solitárias. A maioria das vezes elas estão agrupadas como nas roseiras. Quase sempre hermafroditas. Já falei da presença do número 5, né? E pode ocorrer a presença de um hipanto. O que é um hipanto? Hipanto é uma fusão de várias peças florais. Vocês vão ver aqui. O que é o hipanto? Já defino. O ovário é ínfero, como em rosa, tá? Ou súpero, como em fragária. E o cálicezinho, ele é persistente. Aqui, ó, né? Então, o que é um hipanto? Vamos começar primeiro aqui nessa parte da figura da direita com o pedicelo da flor. Ele pode ser mais aberto aqui, ó, ter as sépalas, e vejam como a sépala ela termina aqui, ó, mas a origem dela está aqui, ó, ela dá essa voltinha. Tá? Um ou mais ovários surgem abaixo aqui dos outros
estames e estigma, que são as peças principais da flor. Então isso aqui define o ovário ínfero, quando os ovários estão abaixo das peças principais da flor, que são as peças funcionais, que realmente fazem acontecer a reprodução, que é o estigma aqui no centro e os filetes e as políneas, que é a peça masculina. Então esse ovário é ínfero e os ovários e os óvulos, e inclusive os estiletes aqui, ó, que também vão sair dessa parte e subir e ir até em cima para conter o estigma depois. Essas peças elas são mais grandes aqui embaixo, elas são mais desenvolvidas e isso forma uma estrutura chamada hipântion. Tá? Então, hipântion é a fusão, ou seja, o engrossamento, o alongamento, a expansão dessas partes da flor aqui embaixo das peças principais, funcionais. Então essa é a definição de hipântion, eles vão ficar aqui embaixo e eles vão seguir aqui para cima, mas eles são muito alargados, né, robustos aqui embaixo. Então esse é o tipo de característica das flores de rosácea, elas possuem essa estrutura chamada hipântion. Novamente aqui existe uma visão um pouco mais clara das peças florais, né, do que aqui. Vocês podem novamente perceber as estruturas aí. As pétalas estão aqui em rosa claro, né? As anteras, os filamentos ou filetes e o estigma no centro. Aqui novamente vocês podem vê-lo. Né? Os frutos, então, tem muitos frutos em rosácea, certo? Então é bastante difícil aí da gente descrever todos eles, mas vamos falar de alguns. Por exemplo, eles podem ocorrer bagas, drupas verdadeiras, que é o caso do pêssego, né? É difícil você separar o endocarpo carnoso da semente. E podem ocorrer pseudofrutos, que são do tipo pomo. O que é um pseudofruto? É um fruto cujos tecidos, diferentes dos óvulos, são os tecidos que formam mais a parte maior do fruto, ou seja, não são os óvulos, né? São aquelas partes do hipanto que a gente estava falando, que se desenvolvem e formam o fruto. Então são partes que não seriam tão importantes em frutos verdadeiros que acabam se alargando e crescendo, que vão formar depois aqui o endocarpo, o mesocarpo e o epicarpo. Né? Se a gente for parar para pensar no pomo, e aqui também há outros frutos que a gente vai definir mais na sequência para a rosa, né? Que é o sinórrodo, nós pensaríamos assim, essa é a flor da rosa, por exemplo, e esse é o fruto da maçã, por exemplo. Então, se a gente for pensar no caso da maçã, o cabo, né, o pedicelo da flor estaria aqui, e aqui seriam restos da flor. Ó, né? Então, a parte principal realmente da flor, que é os estames, os estigmas aqui, os filetes e as anteras, elas ficam tudo aqui depois atrofiadas, morrem, secam, cumprem a sua função, e o receptáculo floral é que cresce muito e se expande. Então essa é a característica do pomo, certo? Então o pomo é um fruto composto de um ou mais carpelos, estão aqui na parte interna do fruto, cercados por um pseudotecido, que é um receptáculo floral bastante desenvolvido, ou hipanto, que é a fusão, na sua origem, antes de chegar lá na ponta e cumprir sua função, das peças florais. Então elas se fundem aqui, abaixo da parte onde vai estar as sépalas e as pétalas, e essa fusão abaixo aqui é que transforma depois no pseudotecido, e elas continuam até aqui sair, né, cumprir sua função lá em cima. Então isso aqui define um pomo. Então são muitos carpelos cercados pelo pseudotecido e um hipanto fundido ou touro, que é a parte comestível do fruto. Aqui é como a gente está acostumado a ver a maçã, né? Se a gente pensar nela assim, a flor aqui está com o pedúnculo, ela estaria com as pétalas e as sépalas aqui de cabeça para baixo. Na verdade, para a gente enxergar a maçã como ela realmente é na
na flor, né? Depois transformando-se no fruto, a gente teria que ver essa figura aqui, ó. Né? Aqui o pedúnculo da flor, a flor voltada para cima, aqui as peças florais que depois vão cair, e toda a expansão aqui do receptáculo formando o pomo. Vocês podem ver detalhes aí dele e memorizar isso. Agora nós vamos só fazer um pequeno parênteses aqui e mostrar o que origina cada tipo desses frutos aqui, certo? Nós vamos ter, para frutos carnosos, a seguinte teoria. Nessa figura da classificação dos frutos, o que define os tipos de frutos é de onde eles vieram, por exemplo, se eles vieram de uma flor ou de uma inflorescência. Aqui está em inglês, mas é muito parecido, não há por que se preocupar. Então, se o frutinho veio de uma única flor com um único ovário, vai definir ele como um fruto simples. E aqui tem até uma rosácea, né, o pêssego aqui, como nessa situação aqui. Que tem azeitonas, abacate, então era uma única flor, um único ovário, uma única semente também, ou podendo ser diferente em relação às sementes. Porque os óvulos é que vão se transformar nas sementes, não o ovário. Aí estão todos eles aqui, né, as drupas, as bagas. Mas pode acontecer de ter uma única flor com mais de um ovário. E aí nós vamos ter frutos agregados, já é um outro tipo de fruto. E aí vai ter uma rosácea novamente aqui, o morango, que vai estar nessa classificação aqui. Então era uma única flor, mas possuíam mais de um ovário. E a rosa também. Depois a gente vai ter inflorescências, que é uma coisa completamente diferente. E aí vai definir o que é um fruto múltiplo, como é o caso do abacaxi, onde cada parte aqui, ó, que depois vai formar o frutinho do abacaxi, foi uma flor. Já foi uma flor. E aqui, ó, vocês percebem aquela cruzinha bem simples lá mostrando o figo, é a mesma coisa. Então o figo são muitas flores, o abacaxi são muitas flores, isso que define os frutos múltiplos. Certo? E o pseudofruto é nada mais do que uma forma de falar sobre frutos que possuem a parte do receptáculo floral mais desenvolvida do que as outras partes, por isso que se chama pseudofruto. O sinórdo, então, é um fruto carnoso que é presente na rosa. Ele é desenvolvido a partir de uma estrutura diferente do ovário. Então é um engrossamento do receptáculo floral aqui, ó, que forma o fruto da rosa. Agora vamos ver o fruto do morango em detalhe. É um fruto composto, agregado, vem de uma flor, mas possui vários óvulos e sementes. Né? E cada um desses óvulos e sementes ele é um tipo de frutículo, né, chamado de aquênio, cujo pericarpo, a parte mais externa desse frutículo, não adere totalmente à semente. Então isso define ele como aquênio. Então o fruto do morango ele é um fruto cujo receptáculo floral é bastante desenvolvido, né, mais do que o frutículo mesmo, que é bem pequeno, com a sua semente, formado de N aquênios. Beleza? Depois aqui tem o abacaxi para colocar em contraste, né, que ele já é uma coisa bem diferente. Ele vem de várias flores, né, de uma inflorescência. Esse aqui é de uma única flor. Tá? E aqui um detalhe do fruto da rosa, né, com as estruturas que a gente já havia falado, que é o hipântion, né, e aqui estão os frutos, né, em amarelado aqui mais esbranquiçado, com as sementes. E a parede do ovário ali. Então aqui está as sementes da rosa, ó, o receptáculo muito desenvolvido, terminando lá depois, pedicelo. E aí novamente os detalhes, né, da parte externa do pericarpo. Aqui as peças florais, essa flor estaria de cabeça para baixo. E aqui estariam as partes funcionais da flor e tudo abaixo fica aqui sementes, né, na rosa. Então esse é o sinórdo. Tá? Tem muito pouco de parede de ovário e a maioria das outras partes é que se desenvolvem.
contrário dos frutos simples, mais simples, cujo desenvolvimento é muito mais a partir do ovário. Algumas espécies importantes na floresta semidecidual, já vamos entrar nelas aqui, são os pessegueiros do mato. Então, o gênero Prunus, né? Tem Prunus myrtifolia, Prunus celoi, são rosáceas com folhas simples, alternas, com duas glândulas na base do limbo, que define bastante essas espécies. São chamados de pessegueiro do mato, em floresta semidecidual são muito comuns. O myrtifolia aqui é porque as folhas do Prunus podem ser bastante parecidas, percebam, com as folhas de mirtáceas, ou eucalipto no caso. Só que aí as duas glândulas na base aqui definem bastante a rosácea, né? E outras várias características que a gente pode perceber comparando as apresentações já postadas aí no YouTube. Créditos aí para as fotos, lembrar sempre disso. Então essa característica que define bem o Prunus. Ó. E aí as drupas, né, dos pessegueiros do mato. Como eu já falei em outras apresentações, é fácil definir uma baga e uma drupa. A drupa você dificilmente vai separar a semente do endocarpo. É um caso da manga, né, a drupa, e o caso do pêssego. Já o café, por exemplo, e uma uva, você aperta o frutinho, salta as sementes, elas saem livres e sem problemas. Então são as bagas. Aqui existe uma família intermediária nessa história toda, que é Quilaiaceae. Existe uma espécie, né, na floresta semidecida chamada pau-sabão, que agora, segundo a PG3, forma a família Quilaiaceae. Anteriormente estava posicionada de outra forma na árvore. Agora, essas plantas são bastante características, né? Pertencendo novamente a uma nova família Quilaiaceae. Tem as folhas simples, alternas, as flores típicas aqui, parecidas, né? Muito parecidas com rosácea. E a presença de saponina, né? Substância que produz sabão. Saponácea, no caso, né, produz espuma nas folhas. Por isso se chama sabão de soldado. O pessoal do exército usava quando não tinha sabão para se banhar, moía essas folhas e dava um jeito aí para tomar um banho. Essa planta é bastante característica pela arquitetura da árvore. São árvores muito quebradiças, madeira muito mole, não como aqui em área aberta, mas dentro da mata elas possuem padrão bastante interessante. Elas são muito tortuosas, muito quebradiças. O tronco ele começa bastante largo, vai afinando e tem uma copa bem pequena. Então, com a prática de campo, fica bastante fácil, se não for no cerrado, e ela não ocorre muito no cerrado mesmo, você chegar a essa planta dentro da floresta semidecidual. Né? Os frutos também são inconfundíveis, né? E as nervuras das folhas também, as flores. Essa planta é fácil de saber. A Quilaiaceae, agora no APG3, o sabão de soldado na floresta, ele é facilmente visível, essa planta. Uma outra família pequena aqui na história é o Ulmaceae. Essa família, nós estamos perto de Rosácea na árvore, e voltam a aparecer características interessantes de Rosácea aqui em Ulmaceae, por exemplo. Essa é a família do Celtis, Spinensis. E os Spinensis tem a ver com os espinhos. Essa planta é dotada de espinhos, muitos espinhos curvos, altamente afiados, no ramito e também nas folhas, né, na base das folhas. Mata semidecídua, alterada, secundária, você vai ter sempre problemas com espinhos, e essas plantas são responsáveis por muita dor de cabeça aí no pessoal que trabalha no campo. Formam povoamentos densos, né, às vezes, praticamente em certas áreas você vai encontrar só celtis, e você vai ter problema aí com os espinhos. Então, quais são as famílias que tem muito espinho na mata? A gente pode pensar em Ulmaceae, Rosácea, Mimosoide, a família do... Agora me fugiu o nome da planta. Do gênero Strychnus, né? E também
alguns outros gêneros de Luganiaceae, agora eu lembrei, são famílias que vão ter espinhos. Urticaceae também poderão ter espinhos ou células urticantes. Então, só para fazer um pequeno parênteses, né, pequenas famílias aqui com grandes problemas no campo. As folhas são bastante características, né, simples, alternas e serreadas na margem, com nervuras secundárias bastante demarcadas. São arbustos escandentes, às vezes eles se parecem trepadeiras, mas não são de fato. E Celtis tem, os frutos são bagas alaranjadas. Lá as espinhas incomodam muito na floresta. Fácil você chegar nessa família aqui. Não são plantas de grande porte. Assim como urticácea. Urticácea, uma das mais comuns é a Urera bacifera. Você vai encontrar muito ela em floresta semidecídua. Assim como Celtis, a Ulmácea, ela vai aparecer muito em clareiras. Então essas plantas são plantas que gostam de ambientes abertos. Por que bacífera? Porque aqui os restos dos pedúnculos florais, né, dessas inflorescências vão originar pequenas bagas brancas. Então ela é baguífera no caso. São folhas muito grandes, com células urticantes, é a família da urtiga, né? Você vai logo conhecer uma quando passar por ela e ela pegar você. As folhas são grandes, alternas, e você vai sentir dor se encostar nelas. Então, urticácea é bastante característica por isso. Celtis, as Loganiáceas também, né? São plantas que vão causar incômodo para você, você vai lembrar delas dessa apresentação pelo incômodo. Se você tentar correr dentro da mata e parar num Celtis, ele vai te rasgar muito, então você vai logo lembrar dos Celtis. Bom, essa apresentação, um pouco mais curta que as de costume, a gente termina aqui com urticácea, e a próxima apresentação nós vamos entrar numa família muito importante, que é a família Malvácea, a família do algodão, das paineiras. Continuando aí na árvore das Eurosídeas. Certo? Um grande abraço para vocês.